Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2025 para o primeiro semestre da Universidade Estadual do Ceará. Eu vou fazer agora a seguinte questão da prova da segunda fase. A questão diz assim: em um experimento de física realizado no vácuo, duas cargas pontuais negativas, menos Q, são fixadas no eixo X, no plano XY, nas posições x1 igual a menos A e x2 igual a mais A. Uma carga de prova Qzinho positiva é colocada em repouso em diferentes posições ao longo do eixo Y para que seja observado o comportamento físico do sistema. Com base nesse sistema físico, assinale a afirmação verdadeira. Então, a ideia que o texto está trazendo para a gente é o seguinte: as duas cargas fixas, na posição x1 igual a menos A e x2 na posição A, ambas negativas. Pensa no eixo XY, certo? Uma vai estar aqui no eixo negativo e a outra no eixo positivo. A gente também tem que lembrar que a carga de prova Qzinho, ela é positiva e ela vai ser colocada ao longo, do eixo Y em diferentes posições. Então, ela vai correr aqui no eixo Y, ok? Outra coisa é que as interações de força entre as cargas, elas vão ser descritas pela lei de Coulomb, onde a força é atraente para as cargas de sinais opostos, ok? Então, a gente sabe que como a carga 1 e a carga 2, elas são negativas, ela vai atrair e ser atraída pela carga Qzinho, que é positiva. Beleza? Então, o que a letra A diz? Quando a carga Q ela é colocada na posição y igual a zero, ou seja, na origem do gráfico, a força resultante sobre ela vai ser diferente de zero. Então, essa alternativa ela é falsa, porque quando a carga Q ela é colocada na posição zero, as forças das cargas Q vão se anular, porque elas estão à mesma distância, Elas são simétricas uma da outra, mas elas não vão se anular no eixo Y. Então, as forças resultantes sobre a carga Q não é nula em Y igual a zero, pois as componentes verticais das forças elas vão se somar. Letra B. Quando a carga Q é colocada na posição y igual a A sobre 50, ela passa a descrever um movimento harmônico simples sobre o eixo Y. Então, essa alternativa, a gente pode pensar assim: para que a carga Q descreva um movimento harmônico simples, a força resultante sobre ela deve ser proporcional ao deslocamento em relação à posição de equilíbrio. No caso, a origem ou alguma posição onde a força é nula. Em pequenas distâncias ao redor da origem, o comportamento da força se aproxima de um sistema de mola, o que pode levar a um movimento harmônico. Mas a afirmação de que a carga Q passa a descrever um movimento harmônico simples, ela não é necessariamente verdadeira. Embora a força se aproxima de uma força restauradora para pequenas distâncias. A descrição, ela precisa, para ser precisa, ela depende do comportamento mais detalhado da força, o que não é explicitamente abordado no texto. Então, assim, a letra B está certa, mas não está totalmente certa, certo? A letra C fala assim: não existe nenhuma posição ao longo de Y onde a carga Q esteja sujeita a uma força resultante nula. Essa alternativa está falsa, porque se a gente considerar a simetria do sistema, quando a gente tem a posição Y igual a zero, onde as componentes horizontais das forças se anulam, as forças verticais das duas cargas Qzão vão se somar, mas não vão se anular. Portanto, existe uma posição onde a força resultante é nula no eixo X e a força resultante no eixo Y
não é nula. Beleza? A letra D fala assim: o vetor força resultante sobre a carga Q possui sempre o mesmo sentido para qualquer posição ao longo do eixo Y. Cara, tá falso isso aí, porque as forças de cada carga Q são sempre atrativas em relação à carguinha Qzinho. E as forças ao longo do eixo Y, ela tem direção oposta dependendo da posição em que a carga Qzinho está. Portanto, a força resultante, ela não possui o mesmo sentido para todas as posições ao longo do eixo Y. Já que as posições simétricas em relação ao eixo X, as forças podem ter direções opostas. Então, nessa questão, eu posso dizer o seguinte, que a resposta, menos errada seria a letra B. Beleza?